Disciplina de metodologia do trabalho acadêmico, deixei a você uma interatividade. Quanto à escrita e produção de textos, avalie as proposições e responda ao solicitado. E aí, a alternativa correta para essa interatividade é a alternativa E. Eu espero que você tenha acertado. Vamos comentar então. A afirmativa 1 diz o seguinte: ter boa letra da escrita à mão ajuda na comunicação e envolve escritor-leitor? Perfeito, muito bem. Imagina, por exemplo, que você esteja respondendo uma questão discursiva em uma prova e que alguém vai ler essa questão discursiva que você respondeu, que você escreveu. Ora, você está deste lado, né, do lado daí, escrevendo numa prova que eu vou ler deste. Mesmo com a informatização da escrita, a escolha da fonte correta para cada caso obedece metodologia? Muito bem. Quando eu vou fazer um texto digitado, que tipo de fonte eu vou utilizar? Tem fontes corretas para serem utilizadas em determinados momentos e tem recursos que eu vou utilizar também em determinados momentos que são requeridos para aquele instante. Tem regra para isso também. 3. Produzir texto é algo que se conquista com exercício de leitura e escrita. Fundamental, afirmativo acadêmico e as principais normas da BNT. Vejamos aqui inicialmente. Todo texto que escrevemos, ele é polifônico. E por que ele é polifônico? Porque ele é constituído por várias vozes. Ele é polifônico porque ele é constituído por múltiplas vozes. E polissêmico, constituído por múltiplos sentidos. O que é que significa isso? Vamos avançar um pouquinho aqui na leitura. Quando escrevemos algo, colocamos ali conteúdos impregnados das vozes, dos sentidos com os quais entramos em contato ao longo da vida. Os nossos textos refletem o que pensamos, o que aprendemos na infância, com nossa família, com os nossos amigos, a partir dos livros que lemos, dos filmes que vimos, das viagens que fizemos. Afinal, o autor é um sujeito do conhecimento que desenvolveu crenças e valores durante toda a sua formação. Crenças e valores que podem ser identificados por meio das formas pelas quais atribuímos significados ao mundo que nos cerca. Portanto, podemos dialogar com as nossas experiências anteriores, sem qualquer preocupação em explicitá-las. O que é que significa esse tópico que foi dito aqui? Significa o seguinte, que quando nós escrevemos alguma coisa, nós trazemos para esse texto escrito a bagagem concreta de conhecimento que nós já temos. Você lembra dos tipos de conhecimento que a gente discutiu na unidade 1? São diversos os tipos de conhecimento, um não exclui o outro, mas um complementa o outro. No caso específico desta disciplina, eu estou remetendo ao conhecimento científico, ou seja, aquele conhecimento que está dado como concreto, que está dado como consolidado, mas que também pode passar por reformulações. O que é que significa a expressão vozes e sentidos aqui? Significa que quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu estou escrevendo fundamentado em sentidos, em pensamentos, em crenças, em acreditar em alguma coisa ou se apoiar em alguma coisa. Quando eu vou acreditar em alguma coisa ou vou me apoiar em alguma coisa, normalmente no trabalho acadêmico, esse se apoiar e esse entender e esse acreditar está em base numa fundamentação teórica, ou tem como base uma fundamentação teórica. E essa fundamentação teórica, ela vem da onde? Ela vem da quantidade de escritos que eu já li. Então, eu não estou conversando diretamente com o autor, olhando no olho dele, mas eu estou ouvindo a voz daquele autor, lendo o que ele escreveu. Então, por exemplo, quando eu leio um texto que está explicando como se faz uma monografia, por exemplo, de um autor, do Antônio Carlos Gil, por exemplo, eu estou conversando com ele, mas na verdade ele está falando comigo através da escrita. E eu lendo aquela escrita, eu ouço aquelas vozes. Posso perceber o sentido que ele sentiu, ou os pensamentos que ele sentiu durante o processo da escrita?
Talvez não, depende da narrativa, depende do tipo de texto, mas eu percebo os meus sentidos quando eu ouço aquelas vozes através da leitura daquilo que está escrito. É justamente isso que a gente falou lá em cima. Agora, o trabalho de intertextualidade do texto acadêmico pode acontecer de duas formas. A primeira, através das citações diretas. No caso das citações diretas, temos as com menos de 3 linhas e a com mais de 3 linhas. O que significa citação direta? É quando eu copio diretamente do texto original. É quando eu me aproprio daquelas palavras que originalmente foram escritas sobre outro autor e eu vou dar a devida referência. Eu não posso simplesmente me apropriar do escrito de alguém sem dizer que é de alguém ou simplesmente supor que é meu. Não posso fazer isso. Isso é um ilícito acadêmico dentro do processo da metodologia do trabalho acadêmico e da ciência. O que eu tenho que fazer é corretamente a citação. Então a gente tem as citações diretas e também as citações indiretas. As citações indiretas são paráfrases, resumos, como nós abrimos a aula, realizadas a partir das ideias de um autor. Ou seja, as ideias são do autor do texto original e as palavras são do leitor. Conforme a ABNT, temos citações diretas e indiretas com ou sem autor inserido. E aqui nós temos um lembrete para chamar a atenção. Todos esses casos são exemplificados no Guia de Normalização da Unip. Então, aluno, preste atenção aqui. Eu falava da ABNT no início da aula, ela voltou agora aqui. Não da ABNT da Associação Concreta, mas eu estou chamando a atenção para o Guia de Normalização da Unip. No guia de normalização, dessa parte metodológica. E aí, como eu disse, não é algo que se memorize, mas é algo que se consulte quando for necessária aquela consulta para a hora de você fazer um bom trabalho, um bom resumo, um bom escrito. Portanto, tem o objetivo de homogeneizar e padronizar a elaboração de relatórios e de trabalhos acadêmicos. Não comentaremos todas as normas aqui, porque é enorme, mas na maioria das vezes, elas são muito bem autoexplicativas. E não é difícil compreender a diferença entre normatizar e normalizar. A ABNT, ela normatiza, ou seja, ela faz as normas. E quem segue as normas normaliza. Vamos ver aqui o que temos nesse Saiba Mais. Consulte o próprio site da ABNT. É uma porta de entrada para o conhecimento, então, das normas da ABNT, que são as normas concretas que você tem à sua disposição. Se a normalização é fundamental à atividade acadêmica, isso nada tem a ver com memorizá-la, o que pode até acontecer com o uso. Ou seja, quanto mais eu consultar o guia, mais próximo dele eu estarei, mais rápido eu localizo aquela informação da qual eu preciso. Além disso, cabe lembrar que as diretrizes nela presentes devem servir à criatividade do autor e não como uma camisa de força. Apesar de que a ABNT ela te oferece as normas, há uma certa flexibilidade no seu uso dependendo do caso e dependendo da ocorrência. E agora vamos ver aqui as normas da ABNT, que elas detalham os procedimentos em relação a um imenso número de questões que surgem quando estamos produzindo um texto acadêmico. Então vamos ver aqui um exemplo. Formatação da página, ou seja, definição das margens, esquerda, direita, superior e inferior. Eu não ponho o texto onde eu quero no papel quando eu estou fazendo a digitação dele. Eu tenho que colocar de acordo com essas normas. Tamanho e forma da letra, espaçamento entre linhas e parágrafos, uso de maiúsculas e negrito, itálico em títulos, subtítulos, seções e subseções, inserção de gráficos, tabelas, figuras, identificação de referências visuais, audiovisuais e textuais, inserção de citações diretas ou indiretas com ou sem autor inseridos. Então, além da gente trazer para você os elementos das citações diretas ou indiretas, o guia e as normas da ABNT vão dizer para você claramente que tipo de formatação da página, que tipo de letra você tem que utilizar,
em cada tipo de trabalho acadêmico que você fizer. E aqui nós temos alguns exemplos de citações indiretas. Eu não vou ler para você, porque é um exemplo da forma como fazer. Esse exemplo da forma como fazer você vai aprofundar no livro-texto da disciplina, vai ficar para você aprofundar também no guia de normalização da Unip, vai ficar para você também autor inserido também com até 3 autores. E depois as citações diretas, a mesma coisa, temos aqui exemplo de citação direta com autor inserido e menos de 3 linhas, e citação direta sem autor inserido e com menos de 3 linhas, e aí 2 exemplos. Exemplos de trabalhos que foram escritos por até 3 autores, exemplo de trabalhos que foram escritos por mais de 3 autores. Lembrete, é preciso sempre ter em mente que as publicações utilizadas para compor nosso texto deverão ser referenciadas ao final. Então, todo final de um trabalho acadêmico, ele tem uma seção de referências, que nós já vimos que é aquela parte, né? Nós sabemos que é a parte pós-textual. Ali vamos apresentar citação direta com o autor inserido e mais de 3 linhas. Vem um texto, que é a paráfrase, que é o parágrafo inicial. Depois, essa caixa de texto aqui, recuada à direita, é onde a gente tem a citação direta, ou a transcrição direta. E aqui, uma outra transcrição, né? A seguir, uma citação direta com o autor inserido e com mais de 3 linhas também. Então, a gente tem aqui o outro exemplo para que você possa verificar. Passamos à nossa segunda interatividade da aula. Quanto a valias assertivas propostas. 1. A BNT é algo encarregado de normatividade